no século XVII, por volta do ano de 1640, estava acontecendo a invasão holandesa. E como política e religião sempre estiveram muito próximos, quando os holandeses invadiram o Brasil, eles queriam obviamente dominar a nossa nação e implantar aqui no Brasil o protestantismo. A ideia era tomar realmente posse do nosso território e implantar o protestantismo. Particularmente no protestantismo, a religião dos calvinistas. E aí sabemos, com redundância em tudo, os seguidores de Calvinos. O que é que acontece? No ano de 1645, precisamente no dia 16 de julho, ali em um distrito de Canguaretama, chamado Cunhaú, tinha o engenho, e no engenho tinha uma capela, mas funcionava como a paróquia de Nossa Senhora das Candeias. No horário previsto para 10 horas da manhã, a missa dominical, o padre André de Soveral encontrava-se na capela com a multidão de fiéis para a celebração da Santa Eucaristia. Diz os relatos históricos que chovia muito na comunidade de Cunhaú. Eles foram surpreendidos quando os calvinistas holandeses, juntamente com os índios potiguares, cercaram a igreja de Nossa Senhora da Candeia, onde estava acontecendo a missa. Cercaram, entraram na igreja, fecharam as portas e começaram o martírio. Mataram todas as pessoas que estavam na igreja rezando. E o postulador da causa, o Monsenhor Francisco de Assis Pereira, relatou isso precisamente, junto a Dom Heitor, que era o arcebispo da época, como aconteceu. Eles cortavam membro por membro do corpo de cada fiel que estava na igreja. Crianças, jovens e adultos. Mutilavam cada membro do corpo e assassinaram todos que estavam na igreja. Só que nesse episódio acontece algo de fundamental para a nossa fé. Quando eles vinham assassinando os que estavam na igreja, o padre André de Soveral, que estava no altar, com o cálice da Eucaristia, ele disse até: qualquer coisa, menos aqui no altar, porque é sagrado. E disse que não tocassem ali nos objetos sagrados, porque pertenciam obviamente a Deus. Os protestantes, mesmo pensando diferente, mas sabiam que ali era alguma coisa relacionada a Deus, então não tocaram. Mas já tinham dado comando para os índios que pouco entendiam o que estavam vivendo. Então os índios também atacaram e assassinaram o padre André de Soveral. Qual é a mensagem que fica no martírio de Cunhaú para nós? Fica a grande preocupação que o homem deve ter em valorizar a Eucaristia. Aquele padre que, vendo todo o acontecimento e prestes também a doar sua vida, se preocupou de que não fosse profanada as coisas sagradas, inclusive o corpo e o sangue de Cristo que estavam sobre o altar.
Pouco tempo depois, os mesmos calvinistas e índios potiguares prendem no Forte dos Reis Magos aqui em Natal o padre Ambrósio Francisco Ferro e todos os companheiros que estavam com ele na missa. Prendem no Forte dos Reis Magos e dias depois conduzem do Forte dos Reis Magos até o Rio, em Uruaçu, município de São Gonçalo do Amarante, e ali à beira do rio eles provocam o martírio, assassinando também todos que ali estavam. Lá em Cunhaú, em Uruaçu, acontece outro episódio marcante. Dessa vez não mais um sacerdote, mas um fiel leigo chamado Mateus Moreira. Eles estão mutilando os fiéis e arrancam o coração de Mateus Moreira pelas costas. No momento em que estão arrancando o coração de Mateus Moreira, ele se expressa dizendo: louvado seja o Santíssimo Sacramento. Coincidentemente, o que disse o padre André de Soveral em Uruaçu, em Cunhaú, acontece a mesma expressão de fé do fiel leigo agora em Uruaçu, uma valorização da Santa Eucaristia. Louvado seja o Santíssimo Sacramento. Com isso nós aprendemos que o testemunho dos protomártires do Brasil consiste verdadeiramente para nós em um reconhecimento da grandiosidade da Eucaristia e do zelo que nós devemos ter com as coisas de Deus. Em termos de expressões de fé, fica simplesmente o testemunho, porque bastavam dizer que não acreditavam em Jesus, ou que negavam a fé católica, e talvez não tivesse acontecido o que aconteceu. Mas foram corajosos, diferente de nós tantas vezes covardes, que negamos a fé por qualquer coisa neste mundo em que vivemos. Eles nos dão exemplo de fé, e para ser mártir na igreja, necessariamente tem que preencher 3 requisitos. O primeiro é doar a vida, é entregar a vida. Se eles tivessem tentado fugir e não conseguissem, não seriam mártires, porque morreram, porque não conseguiram fugir. Não foi o que aconteceu. Eles entregaram a vida como fez Jesus. E Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Primeiro requisito para ser mártir: doar a sua vida. Segundo, derramar seu próprio sangue, como fez Jesus na cruz do Calvário. E terceiro, que seja em nome da fé. Porque, por exemplo, os assassinatos que acontecem diariamente aqui na Grande Natal, por que é que esse povo não é mártir? Porque não morre em nome da fé, em nome de Cristo. Os 3 requisitos. O que é que tem a ver a liturgia de hoje que estamos celebrando com a memória dos mártires? Que diz o Evangelho de hoje: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se os milagres que aconteceram aqui tivessem acontecido em Tiro e Sidônia, aquele povo já teria se convertido. É como se Jesus estivesse dizendo hoje: ai de ti, povo potiguar, que tem na terra, no solo de vocês, um testemunho tão grande de fé, e vivemos uma descrença incalculável. Ai de ti, povo potiguar, porque se o martírio tivesse acontecido em tantos outros lugares do mundo, talvez a fé fosse mais viva do que a nossa, e o povo fosse mais fiel do que nós. Ai de ti, Corazim, ai de ti, povo potiguar, porque se tivesse acontecido
em tantos outros lugares, o que aconteceu em Cunhaú e Uruaçu, talvez a fé do povo fosse bem mais viva do que a nossa fé. Dom Heitor de Araújo Salles, no ano em que os nossos mártires foram beatificados, a saber, no dia 5 de março do ano de 2003, para firmar na memória este acontecimento tão grandioso e esta dádiva de Deus, ele criou 3 paróquias aqui em nossas proximidades com os nomes dos nossos mártires. O Beato Ambrósio Francisco Ferro, Planalto, o Beato Mateus Moreira, Cidade Verde, e o Beato André de Soberal, Emaús, onde tive a graça de poder servir naquele solo por 3 anos, pregando, semeando a devoção aos protomarcos do Brasil, aos padroeiros do Rio Grande do Norte. Hoje, nós perguntamos em tantos lugares, por que é feriado no Rio Grande do Norte? Tem muita gente de fé que ainda não sabe. Ai de ti, povo potiguar! Ai de ti, povo potiguar! Rezemos, pois, nesta Eucaristia, que o testemunho dos mártires nos encoraje na fé cristã, que o sangue derramado seja valorizado e que a orientação em termos dos objetos litúrgicos e da própria Eucaristia seja a força da nossa caminhada. Assim seja. Amém. Amém.